Bom, pessoal, então vamos lá, vamos dar início aqui à nossa aula de hoje. Muito bom dia a todos. Nessa aula, a gente vai trabalhar o conteúdo que está lá na página 85, tá certo? Bom, como eu disse, a gente vai falar sobre pontos notáveis, certo? E o que são pontos notáveis? São alguns pontos que a gente vai ter em um triângulo, certo? E eles têm um certo grau de importância, digamos assim. E são quatro ao todo, certo? A gente chama eles de baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. E para a gente encontrar esses pontos, vai depender de algumas condições, certo? Como a gente vai ver a seguir aqui, ó. O primeiro que a gente vai ver é o baricentro, tá certo? O baricentro é resumindo assim, é o encontro das medianas. Mas primeiro vamos falar sobre medianas, depois a gente fala sobre baricentro, certo? Mediana é o seguinte, como a gente sabe, todo segmento ele tem um ponto médio, que vai ser o ponto que marca a metade daquele segmento, certo? Então eu tenho aqui esse segmento aqui, ó, AB, ele vai ter um ponto médio bem aqui, ó. Vou chamar de M, ok? No triângulo, a gente tem três segmentos. Vou botar ele um pouquinho maior aqui. Logo, a gente tem três pontos médios, certo? A gente tem o segmento AB, tem o segmento BC, que vai ter um ponto médio bem aqui, ó. Vou chamar de N. E vai ter outro ponto médio bem aqui, eu vou chamar de P, certo? Então, a gente tem três pontos médios. Cada ponto médio desse vai determinar uma mediana, certo? E a mediana é o seguinte, ó. É o segmento, como ele fala aqui, ó. São segmentos que têm uma extremidade em um dos vértices e outra no ponto médio do lado oposto. O que isso quer dizer? Que é um segmento que liga o ponto médio, no caso aqui M, até o segmento oposto, ó. Certo? Então, a mediana é isso aqui. Vai de um ponto médio até o vértice oposto, no caso aqui o C. E como a gente tem três pontos médios, automaticamente a gente tem três medianas. Beleza? E a gente tem três pontos médios, temos três medianas, certo? E essas medianas, em todo e qualquer triângulo, eles vão se encontrar em um ponto bem específico, tá? Que é esse ponto aqui, ó, que a gente vai chamar de baricentro. Esse encontro das medianas é chamado de baricentro, beleza? Aí aqui ele dá toda a construção, ó, como é que a gente encontra bem direitinho. Se todo mundo tivesse compasso, a gente poderia até tentar fazer isso aqui. Mas como a maioria só tem régua, dá para fazer também, tá certo? O que vocês vão precisar fazer nesse caso? Desenharem um triângulo do jeito que vocês quiserem, certo? De preferência um pouco grande, mais ou menos o tamanho da mão de vocês, mão fechada. Mão fechada que eu digo assim, a palma estendida, mas os dedos fechados. Vocês vão desenhar um triângulo com a régua, certo? E aí, com a própria régua, vocês vão medir os pontos médios. Como é que eu faço isso? Ó? Nesse segmento aqui, EF, eu vou medir ele, digamos que ele tem 10 centímetros. Então, eu vou marcar um ponto aqui no 5. Digamos que DF tem 8, eu vou marcar no 4. E aí, quando vocês marcarem os três pontos médios, vocês vão ligar e vão ligar os três pontos médios aos vértices e vão achar o baricentro. E para que serve esse baricentro? Certo? Ele é o que a gente chama de ponto de equilíbrio ou centro de massa, certo?
Se vocês quiserem fazer essa experiência, ela é bem legal. O que você precisa fazer? Você vai desenhar, pegar o desenho de vocês que vocês fizeram, recortar, certo? O triângulo e colocar o lápis ou a caneta bem no baricentro, bem em cima do ponto que vocês desenharam. Se o desenho tiver ficado ok, não precisa nem ser perfeito não. Se tiver ficado ok, você vai ver que o triângulo ele vai querer se equilibrar em cima do lápis, certo? Justamente porque ele é o centro de massa dele. Então, todo o peso dele está distribuído igualmente, certo? E ele vai ficar equilibrado. Então, fica aí como experiência, caso alguém queira fazer, tá bom? E aqui ele vem para o próximo ponto, que é o quê? É o ortocentro, que é a interseção das alturas, tá? De novo, tentando simplificar. A altura, certo? Ela vai ser o segmento que vai do topo até a base, certo? Então, sempre que você for medir uma altura, você vai medir do topo até a base. Lembrando que num triângulo, você não tem só uma base, você pode girar esse triângulo e aí você vai ter três bases, certo? Porque à medida que você gira, você vai mudar a sua base e automaticamente você vai ter também três alturas, certo? E quando você traça essas alturas, você vai formar um segmento, certo? Que ele é perpendicular, ou seja, ele tem um ângulo de 90 graus, tá bom? Então aqui, por exemplo, ó, ele vai fazer aqui. Desenhou com compasso, bonitinho. E aqui, ó, ele tem um segmento formando 90 graus. Como a gente poderia fazer isso? O seu triângulo, ó. E aí, a altura vai ser esse segmento aqui, ó, que forma 90 graus, beleza? Professor, mas eu só tenho uma altura. Não, ó, porque se você girar, deixa eu tentar desenhar ele aqui como se eu estivesse rotacionando ele, certo? Aqui é o ponto A, ponto B, ponto C. Agora, o C vai ser o meu topo, ó. Vou desenhar aqui, certo? Aqui agora é o ponto B, aqui é o ponto A, certo? Vocês não vão precisar fazer isso, eu só estou tentando mostrar o seguinte, ó, que no triângulo anterior, essa daqui tinha sido a minha altura, certo? Agora, a minha altura é essa daqui, ó, beleza? E quando eu rotacionar ele de novo, eu vou ter uma terceira altura, que vai ser essa daqui, tá bom? Todos aqui perpendiculares, ó, certo? Isso é importante, que seja perpendicular. E esse encontro dos três aqui, cadê? Esse encontro aqui, ó, vai ser o meu ortocentro, beleza? Quando vocês fizerem no caderno, fica mais simples porque você pode tirar o caderno e aí você vai mudando a sua base, tá bom? E aí você encontra três alturas diferentes. Neste caso, certo? A gente tem algumas situações. Por quê? Dependendo do triângulo, certo? Dependendo do triângulo, esse ponto ele pode estar, ó, cadê outra situação? Ele pode estar dentro, ó, na parte interna do triângulo, certo? Dentro dessa região azul, no triângulo acutângulo, que é aquele que todos os ângulos são menores que 90. Ele pode coincidir com um dos vértices, ó, no triângulo retângulo. Toda vida que você tiver um triângulo retângulo, o ortocentro vai coincidir com um vértice, certo? Sempre, 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 tá bom? E no triângulo obtusângulo,
o ortocentro sempre vai estar do lado de fora, tá bom? Por quê? Porque a altura aqui, ó, se minha base fosse BC, deixa eu tentar desenhar aqui do ladinho, ó. Se minha base fosse BC, certo? Ó, aqui é A, B, C. A minha altura nessa posição aqui que o triângulo tá é essa, ó. Certo? Essa daqui é a minha altura, porque é a distância do ponto mais alto até a base, certo? E no caso a base aqui, ó, eu estou prolongando ela, porque é como se essa base aqui tivesse encostada no chão, né? Então aqui continua sendo chão também, tá bom? Então a minha altura é essa. Só que quando eu traço aqui, ó, eu vou ter essa altura, certo? E eu vou ter, ó, prolongando aqui. Esse daqui é o mais complicado de se observar, certo? Nesse caso, nessa situação, o que que acontece? As alturas, elas vão se prolongar aqui para fora, ó, e todas vão se encontrar no mesmo ponto, certo? Que vai ser dessa forma aqui que o livro traz bem mais bem desenhado, né? Então, sempre no triângulo obtusângulo, onde um dos ângulos é maior que 90 graus, o ortocentro vai estar do lado de fora, na região externa, beleza? Então, fica aí essas três situações. O próximo ponto é o encontro, a interseção das bissetrizes. Bissetriz, como vocês devem lembrar, espero que lembrem, a semirreta que divide o ângulo ao meio, certo? A bissetriz ela vai dividir o ângulo ao meio. Como eu tenho três ângulos, eu vou ter três bissetrizes e o encontro dessas bissetrizes vão formar o incentro, beleza? Aqui ele vai mostrar como construir com régua e compasso, de novo, né? E aqui ele constrói um, ó. E aqui agora a gente tem os três, beleza? O ponto de encontro das três bissetrizes de um triângulo é denominado incentro, tá certo? E ele sempre vai estar na região interna, independente de qual triângulo você esteja trabalhando, beleza? E para que serve esse incentro? Esse incentro, ele fala o seguinte: como o incentro é a interseção das bissetrizes, esse ponto é equidistante dos três lados do triângulo. O que é equidistante? Equidistante é que todo mundo tem a mesma distância, certo? Então, o incentro tem a mesma distância para qualquer um dos três lados aqui, ó. Então, que ele coloca esses pontos aqui, ó, P, Q e R. E diz que os segmentos são congruentes, ou seja, a distância desse meio aqui para P, desse meio para Q e desse meio para R é a mesma distância, certo? Com isso, o que que a gente pode fazer? A gente pode desenhar, pode inserir aqui uma circunferência, tá bom? Circunferência, como a gente sabe, é só essa linha aqui, certo? Só a linhazinha, só a borda. E o centro dessa circunferência vai ser o incentro, tá bom? Vai ser esse encontro das mediatrizes aqui. Se a gente tivesse com o compasso, a gente ia poder desenhar isso aqui, certo? Em algumas aulas anteriores, eu gravei o vídeo ensinando como é que faz o compasso. Seria interessante que todo mundo fizesse com papel, certo? Para que nas próximas aulas, quando a gente fosse trabalhar esse assunto, a gente pudesse construir mesmo, fazer na mão, certo? Para entender como é que faz, entender como é que funciona, tá bom? E por último, a gente tem a interseção das mediatrizes, que é o circuncentro, certo? Bissetriz divide o ângulo ao meio.
mediatriz divide o lado ao meio, certo? Então, as mediatrizes de um triângulo são mediatrizes de cada um dos seus lados, ou seja, a gente vai ter 3 mediatrizes, certo? Ou seja, são as retas perpendiculares aos seus lados que passam pelo ponto médio do lado correspondente. E que ele faz toda aquela construção com o compasso, certo? Para construir essa reta aqui, ó, que está em vermelho, tá bom? Qual a diferença de mediatriz para mediana? Que elas são bem parecidas. As duas partem do ponto médio. Só que a mediatriz, ela é perpendicular, ó. Ela passa reta, ela é uma reta. A mediana, ela é um segmento, certo? O que é um segmento? É um pedaço. Ela é um segmento que vai do ponto médio até o vértice, certo? Então, isso aqui é uma mediatriz. Isso daqui é uma mediana, tá bom? Tem diferença das duas e é muito importante a gente saber a diferença. Mas voltando, eu vou traçar as 3 mediatrizes, certo? E quando eu traçar as 3, ó, eu vou ter o encontro das 3, que vai ser o circuncentro. Para que serve o circuncentro? Eu também vou conseguir desenhar uma circunferência, só que agora do lado de fora, certo? É o que a gente chama de circunscritos. É escrever ao redor, certo? Então, quando eu traçar aqui, cadê? O circuncentro, certo? Ó, tracei as 3 mediatrizes. Essa daqui, ó, do lado BC. Essa outra M2 do lado AC e a M3 do lado AB, certo? No encontro delas aqui eu tenho o circuncentro. E aí eu posso, com o compasso, ó, desenhar e passa pelos 3 pontos.